Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouco sobre a invenção dos para-raios. Então, gente, tudo começa nas nuvens. O movimento de massas dentro delas pode muitas vezes separar cargas positivas e negativas, e é bem comum durante tempestades que a parte inferior das nuvens concentre uma grande quantidade de cargas negativas. Consequentemente, no seu topo estariam concentradas as cargas positivas. Então, se é, você já visualizou raios, trovões, então vocês agora vão entender como que eles ocorrem e por que eles ocorrem. Primeiro vamos falar dos raios. Como que eles ocorrem e por quê? Então, tá mais que isso tudo. Aí vocês podem se perguntar, o que é que esses raios têm a ver com a natureza, como que eles ocorrem? Então, da mesma forma que as cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, cargas elétricas de sinais opostos, elas se atraem, ou seja, carga positiva com carga negativa, elas se atraem. Então, logo as cargas negativas das nuvens, elas tenderiam a se aproximar das cargas positivas da superfície terrestre. Então, porém, o ar ele não permite que isso ocorra. Então, ela é considerada um isolante elétrico, ou seja, um material cujas cargas elétricas elas não conseguem se mover livremente. Então, no entanto, à medida que as concentrações das cargas iguais elas aumentam, o campo elétrico próximo delas fica mais intenso. Então, uma coisa que muitos não sabem é que todo isolante pode se tornar um condutor. Então, para isso, basta que um campo elétrico intenso o suficiente e atue sobre ele. Então, isso é possível pois os campos elétricos de alta intensidade, gente, eles são capazes de desprender alguns elétrons dos átomos que compõem o material isolante. E isso, ou melhor, esses elétrons livres passam a ajudar na condução da corrente elétrica. Então, quando esse fenômeno ocorre com o ar, as cargas elétricas opostas da superfície terrestre e das partes inferiores das nuvens, elas podem finalmente se encontrar. Então, esse encontro é chamado, pessoal, de descarga elétrica atmosférica, ou mais comumente chamado de quê? De raios. Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem e perceberem. Gente, tem os raios ascendentes, que são aqueles que partem do chão e por meio de torres e arranha-céus eles chegam às nuvens, são raros, viu? Tem também os raios descendentes, que são os mais perigosos e se formam nas nuvens e podem atingir o solo. E tem aqui os raios entre nuvens, que são os mais comuns e surgem da diferença de polaridade dentro das nuvens. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os relâmpagos. Como que eles ocorrem? Então, quando aqui, pessoal, essa imagem é só para vocês observarem como que é aí esse encontro dessas cargas positivas com as negativas. E a partir de então, agora a gente vai entender como é que ocorre a aparição de relâmpago e o som do trovão. Vamos lá. Primeiro, gente, lembra que a gente falou lá dos raios? Então, esse tipo de descarga elétrica, ele aquece muito o ar por onde passa. Então, a temperatura pode chegar até a 25 mil graus Celsius. Então, para se ter uma ideia, gente, isso é muito, mas muito quente mesmo. Então, essa alta temperatura, ela tem duas consequências. O ar, quando ele é superaquecido, ele emite uma radiação luminosa na faixa visível do espectro magnético. Então, essa luz que causa os clarões no céu é o que a gente chama de relâmpago. Além disso, sabemos que quando um gás é aquecido, ele se expande, aumentando o seu volume. Então, na ocorrência de raios, a expansão do ar ela é extremamente violenta, gerando as ondas de som, que é o que a gente vai chamar de trovões. Então, agora que a gente já aprendeu a diferença entre raios, relâmpagos e trovões, durante uma tempestade, pessoal, o que você nota primeiro, relâmpagos ou trovões?
Então, apesar de ambos serem gerados a uma mesma distância de você, um deles é uma onda eletromagnética, que é a luz, e o outro é uma onda mecânica, o som. Então, a velocidade do som no ar, ela é de aproximadamente 343 metros por segundo. Já a velocidade da luz, ela é aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Logo, o que você observará primeiro vai ser o relâmpago antes de escutar o trovão. Então, aqui é só para você perceber e aprender. O raio ele é uma descarga elétrica produzida entre duas nuvens eletrizadas ou entre a Terra e as nuvens. O relâmpago é a luz do raio e o trovão é o som dele. Então, como saber se o raio caiu perto? E a velocidade aqui é só para vocês lembrar, né? A velocidade do som, que ela é aqui aproximadamente 330 metros por segundo. E para saber se o raio caiu longe ou perto, a gente vai fazer o seguinte. Para saber mais ou menos a distância de um raio, vamos lá, que um raio está de você. Vamos lá, você conte o tempo em segundos do momento em que você vê a luz do relâmpago até quando você ouviu o som do trovão. A partir de então, você divide esse número por 3 e o resultado será aproximadamente quantos quilômetros o raio caiu. É dessa forma que você vai saber se ele caiu longe ou perto. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as curiosidades. As pessoas ficam carregadas de eletricidade quando são atingidas por um raio e não devem ser tocadas? Então, pessoal, as vítimas de raios, elas não dão choque e precisam urgente de socorro médico, especialmente reanimação cardiorrespiratória. O próximo raio dispara alarme. Então, as ondas eletromagnéticas produzidas pelo raio, elas podem agir como se fossem aquelas produzidas pelo acionador do alarme. Então, por isso que esses raios, eles muitas vezes podem disparar esse alarme. Então, aqui, um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Então, não importa qual seja o local, gente, ele pode ser atingido repetidas vezes durante uma tempestade. Então, isso acontece até com pessoas. Um guarda florestal norte-americano, chamado Roy Sullivan, ele foi atingido 7 vezes durante sua vida, gente, por raio. E, por sorte, ele sofreu apenas pequenas queimaduras. Então, espelhos atraem raios. Então, gente, essa associação ela não tem fundamento científico. Trata-se de um mito antigo que tem origem no fato de o raio produzir uma luz forte que, refletindo-se no espelho, parece ter vindo dele. Na verdade, o que pode atrair um raio em sua direção são objetos metálicos grandes, como varas de pesca, tripés e tacos de golfe, veículos sem capota, tais como tratores, motocicletas ou bicicletas também. A própria água, gente, ela atrai eletricidade e é recomendável ficar atento principalmente a objetos altos como chaminés e árvores e em especial se estiverem isoladas. Então, o próximo aqui. Árvores atraem raios. Então, gente, árvores são constantemente atingidas por raios porque elas são altas e as nuvens eletricamente carregadas procuram um caminho mais curto para descarregarem seu excesso de cargas elétricas em direção à superfície da Terra. Então, o caminho mais curto, para o caso da eletricidade, trata-se o caminho mais condutivo. E se esse caminho condutivo for alto, melhor ainda. Estão mais próximos das nuvens. Então, ainda de acordo com pesquisas, a seiva, gente, presente na árvore, presente no interior da árvore, ela é o melhor condutor do que o ar. Então, isso certamente ajuda na propagação da descarga elétrica, ou seja, sua altura, somada a essa característica condutiva da seiva, fazem com que, em geral, as árvores tenham uma grande probabilidade de serem atingidas por raios. E aqui, as cercas
as cercas atraem raios. Então, pessoal, as cercas elas podem ser eletrizadas por raios. E isso pode ocorrer de maneiras distintas, como antes do raio cair, as nuvens carregadas elas provocam a eletrização das cercas, ou um raio ele cai perto de uma cerca e provoca o aparecimento de tensões perigosas, ou até mesmo um raio ele cai diretamente sobre a cerca, provocando nela o aparecimento de tensões muito perigosas. No entanto, trata-se de um fenômeno raro. Agora vamos falar um pouco sobre a invenção dos para-raios. Pessoal, acredita-se que o cientista e escritor, empresário e diplomata norte-americano Benjamin Franklin tenha sido responsável pela invenção dos para-raios. Benjamin, gente, relatos descrevem que ele utilizou um fio de metal para empinar uma pipa de papel e esse fio estava preso a uma chave, também de metal, manipulada por um fio de seda. Então, ao soltar o brinquedo, Franklin percebeu que pequenas faíscas eram emitidas pela chave, demonstrando assim que a eletricidade dos raios poderia ser conduzida pelos dispositivos. Tá, mas como um raio escolhe o que ele vai atingir? Então, essa é uma pergunta complicada. Vários fatores estão envolvidos entre as escolhas. Então, é por isso que eu vou mostrar para vocês e explicar como funciona um para-raios. Então, primeiro, altitude. Quanto mais elevado um corpo está, mais próximo o seu acúmulo de cargas positivas estará das cargas negativas das nuvens, então facilitando assim a sua descarga. O outro é a condutividade. Cargas elétricas preferem se movimentar, em materiais mais condutores. Portanto, quanto maior a condutividade elétrica do material, maior as chances dele ser acometido por um raio. E o outro é objetos pontiagudos, ou seja, objetos pontiagudos tendem a reunir uma quantidade enorme de carga em suas pontas, atraindo muitas descargas elétricas. Então, um para-raio, ele utiliza dessas três características para proteger nossas casas desses eventos destrutivos. Então, eles são geralmente colocados em lugares altos, são metálicos, ou seja, extremamente condutores, além de serem pontiagudos. Logo, eles tendem a atrair todos os objetos para si, ou melhor, todos os raios para si. E a invenção das lâmpadas, pessoal? E a invenção da lâmpada elétrica? A invenção da lâmpada elétrica, gente, ela ocorreu no contexto da Revolução Industrial. E o responsável pela invenção dessa lâmpada foi o Thomas Edison. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.